Olá pessoal, bom dia. Véspera de feriadão e a gente aqui trabalhando com vocês para passar mais uma aula para vocês aí de informática básica do curso do Profuncionário. Quero agradecer o esforço de todo mundo para estar na aula de hoje, que eu sei que é difícil para todo mundo participar, né? Tendo em vista aí a situação do feriadão, mas enfim, a gente vai passar para vocês mais alguma coisinha hoje que eu espero que colabore de alguma forma para o trabalho de vocês aí. No bloco, falando um pouco naquele bloco de ferramentas voltadas para edição de texto, hoje a gente fecha, nós já falamos com vocês sobre o editor de texto da Microsoft, o Word, e hoje a gente fecha com o LibreOffice Writer. Então a gente vai falar um pouquinho com ele, vai ter um tutorialzinho para vocês aprenderem no passo a passo. Mas de antemão, antes que nós comecemos a aula de fato, é agradecer a presença de todo mundo. Eu estava agora respondendo algumas mensagens, vendo o pessoal de Costa Marques, bastante crítico, agradecer o pessoal aí que está colaborando com alguns detalhes que a gente daqui não percebe, gente. Então, realmente, a aula passada foi um pouco corrida, a gente tem pouco tempo para trabalhar com vocês, a gente não pode extrapolar esse tempo. E hoje eu vou tentar fazer o máximo possível para a gente encaixar legal aí, para que vocês possam ter o tempo suficiente para entender o conteúdo, responder as atividades e fixar o conhecimento da aula de hoje. Bom, LibreOffice Writer, a gente vai falar sobre ele hoje, é o editor de texto da LibreOffice, que ele é basicamente livre, né? Tem aquela característica de ser open source e tudo mais. Bom, os objetivos da aula de hoje, identificar semelhanças, tá, gente? A intenção nossa, e vocês vão ver ao longo do vídeo, foi sempre de mostrar para vocês que não existe tanta diferença entre essa ferramenta e a ferramenta Microsoft Word, que é o editor de texto similar, né, do LibreOffice aí. Então nós vamos falar do Writer. Aprender um passo a passo aí das funcionalidades dele, e isso vocês vão ter, esse passo a passo vocês vão ter no vídeo tutorial, tá? E conhecer um pouco da história dessa suíte que vem evoluindo ao longo do tempo e que hoje está se transformando numa grande ferramenta e sendo largamente utilizada no mundo todo, tá? Bom, unidade 7 vocês podem acompanhar aí no caderno da disciplina de vocês, se vocês quiserem acompanhar. O que a gente tenta fazer aqui com o tutorial, quando a gente cria o tutorial para vocês, gente? É fazer o passo a passo, tá? Do caderno da disciplina. Então, se a gente não fornece coisas a mais, informações a mais, primeiro porque o nosso tempo é curto, e segundo porque a gente tem que seguir o material, tá? Então, atentem aí, acompanhem no vídeo tutorial, depois, se vocês tiverem condição de revê-lo em casa no ambiente de aprendizagem, acompanhem junto no caderno da disciplina para fazer o passo a passo, que eu acho que é uma coisa bacana para vocês exercitarem aí o conhecimento da ferramenta, tá? Antes que nós comecemos, de fato, deixar claro para vocês o seguinte: esse editor de texto, ele vem ganhando um espaço e uma estrutura gigantesca, tá? E ele tem uma história interessante que é o que a gente vai tentar passar para vocês rapidamente. Ele começa, na verdade, com a Star Division, que é uma empresa que desenvolveu aí a primeira ferramenta, que é a StarOffice, tá? Que é foi a primeira menção aí de uma iniciativa open source para a criação de uma suíte de editor de texto, de apresentação de slides, enfim. Na sequência, a Sun compra a Star Division e transforma esse StarOffice no OpenOffice, tá? E aí a Sun é comprada pela Oracle, que são, esse bloco aqui são blocos de empresas, tá? Então ela é comprada pela Oracle, que mantém esse OpenOffice e evolui ele de certo modo. Só que chega num dado momento, uma equipe que trabalhava na Sun, preocupada com a liberdade desse código, né? Até que ponto essa aquisição da Oracle, de ter comprado a Sun, até que ponto a Oracle manteria essa filosofia de software livre que vinha sendo trazida desde a Star Division aqui do StarOffice, né? Então essa equipe, preocupada de haver uma mudança, eles saíram da Oracle e criaram aí uma outra iniciativa chamada The Document Foundation. O que é isso? É uma organização sem fins lucrativos que hoje mantém aí esse pacote que é o foco da aula de hoje, que é o LibreOffice, tá? Então, a The Document Foundation, ela fala um pouco, é uma equipe remanescente da Oracle, que trabalha aí para que a gente tenha a ferramenta ainda gratuitamente, ainda livre, como nós temos hoje, tá? E aí vocês podem ter ouvido, alguém que conheça pode ter ouvido falar do BROffice. Então, o que é o BROffice? O BROffice era uma vertente brasileira do OpenOffice. E aí com essa mudança, a equipe saindo da Oracle, criando o The Document Foundation, eles juntaram o BROffice
com um código que eles tinham do OpenOffice e criaram aí o LibreOffice, tanto é que depois da criação do LibreOffice, o BROffice passou a não existir mais, tá? Bom, sei que está rápido, gente, mas a gente precisa correr um pouquinho. E aí, o que eu quero que vocês façam para mim, por favor? Aquilo que tiver de dúvida com relação à aula, aos slides que eu estou passando, submetam as questões, por favor, no ambiente de aprendizagem, que no intervalo, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo tutorial, no intervalo eu vou respondendo, tentando sanar alguma dúvida que porventura venha surgir aí. Então agora eu apresento para vocês a tela do editor de texto Writer, o editor de texto que é similar ao Word aí. Então basicamente, gente, é o seguinte, ele tem aqui em cima, se vocês perceberem, uma barra de menus que aparece, aqui está em inglês, tá? Porque eu fiz com um sistema em inglês, mas enfim, arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, tabela. Vocês têm aqui uma barra de ferramentas, tudo que está para cá, ó, são ferramentas. Vocês têm aqui uma barra de formatação, tudo que está aqui é formatação, tá? Vocês têm a barra de rolagem, que ela está aqui, ó, tá? Barra de rolagem. Vocês têm o ponto de inserção. O que é esse ponto de inserção? É esse pontinho aqui que fica piscando quando você abre o documento, tá? E você tem a área de inserção, que é basicamente uma projeção, um reflexo, uma representação de uma folha A4, tá? Ou qualquer outra folha que você configure no editor de texto, que é como, ele já vai mostrando para você como o seu texto vai ficar. E por fim, uma barra de status aqui embaixo no rodapé, onde você pode mexer com zoom, onde você pode mudar a forma de exibição, onde você tem algumas informações de texto, de quantidade de texto digitado, de caractere digitado, quantidade de páginas, enfim, tá? Essa é a tela de apresentação, a tela inicial do editor de texto. Bom, para que a gente vá logo para o vídeo tutorial, eu queria falar para vocês um pouco sobre a questão da extensão de arquivos. E aí eu mantive aqui ODP e PPT, gente, mas aqui, por favor, aqui vocês podem colocar aqui o doc, tá? E aqui é o mesmo ODP. O que é isso aqui? Isso aqui é o tipo de arquivo, esse ODP, ele é o tipo de arquivo criado pelo editor de texto Writer, é o padrão dele, tá? Então é para falar um pouco para vocês da diferença de tamanho criada de um e de outro. Enquanto eu preparava a aula de hoje, eu fiz isso com o conteúdo da aula 6, que seria aí para vocês opa, aqui também é doc, seria aí para vocês a carta de navegação, tá? O conteúdo da carta de navegação. Então eu salvei os dois arquivos e peguei o tamanho deles, tá? Então o arquivo salvo em ODP no Writer, ele me gerou o mesmo arquivo, gente, as mesmas informações, nada mais, nada menos. Ele me gerou um arquivo de 553.7 KB. O arquivo criado no Word, editor de texto com extensão doc, tá? Não esqueça, eu estou falando de extensão doc. Ele criou para mim um arquivo de 823.3 KB. Então percebam que essa diferença aqui, ela refere basicamente a 32% de tamanho a menos, tá? Então a gente, só para ilustrar para vocês um pouco da diferença com relação à criação do arquivo. Vamos lá? Bom, agora eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, a gente preparou esse vídeo essa semana, para que vocês pudessem aí visualizar o passo a passo da utilização da ferramenta. Vocês vão perceber algumas mínimas diferenças aí com relação à terminologia, com relação às palavras adotadas, e o vídeo vai explicar isso para vocês. Verifiquem as semelhanças, tá? E no retorno a gente falar com vocês novamente a respeito das atividades. Agora, enquanto vocês assistem o vídeo, eu vou estar no ambiente. Quem tiver alguma dúvida, algum tutor presencial que quiser remeter alguma dúvida de cursista, por favor, utilize o ambiente agora, a gente vai estar interagindo até o retorno. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre um outro editor de texto que a gente comentou nas aulas recentes que nós tivemos aí, que é o editor de texto do LibreOffice, tá? O Writer, LibreOffice Writer. Esse editor de texto, ele, tal como o Word, tem as suas funcionalidades e a intenção da aula de hoje é tentar mostrar para vocês um pouco o que ele tem de semelhança com o editor de texto do Word que a gente está acostumado a utilizar, né? Então, basicamente, a gente vai tentar explorar ele um pouco. O nosso exercício de hoje é explorar mesmo, conhecer as funcionalidades dele e conhecendo-as, fazer esse exercício de
de equipará-las aí, de localizar, de identificar as similaridades aí com as funcionalidades do Word, tá? Então a tela basicamente é essa que vocês estão vendo. Ele tem uma barra de menus aqui em cima, ele tem uma barra de ferramentas aqui em cima, que é essa do meio, tá? Onde eu passo o mouse, e essa de baixo é a barra de formatação, basicamente é isso. Ele tem uma barra de status aqui embaixo, ele te dá número de páginas, caracteres digitados, enfim. Essa é a ferramenta e ela, se a gente parar para olhar, ela é bem parecida com o Word nas suas versões mais um pouco anteriores a 2007, né? Bom, como eu falei, a gente vai fazer um exercício de exploração e a gente começa conhecendo um pouco de cada menu desse, tá? Então, no menu Arquivo, a gente tem essas opções aí. Novo, você consegue criar novos documentos em branco, basicamente, tá? Aí você tem... O interessante é que no editor de texto eu posso criar um de planilha, um de apresentação e um de desenho, uma coisa que você não vê no Word, né? O Word, se você for em arquivo novo lá do Word, ele vai te oferecer criação de documentos de texto única e exclusivamente. Aqui não. Aqui, como a ferramenta LibreOffice ela é uma suíte, ela é um pacote completo, então se você está no editor de texto e quer criar uma apresentação, você não precisa ir no computador e abrir e procurar a apresentação, não. Aqui você pode ir aqui em novo e já tem aqui a apresentação, você pode clicar. Abrir a mesma funcionalidade para você abrir algum arquivo que já foi criado, os documentos recentes para aqueles arquivos que você utilizou recentemente. Aí ele tem os assistentes, tá? Para criação de carta, de fax, de agenda, enfim. A gente não vai aprofundar nesse caso aqui, tá? Fechar, ele fecha esse documento. Salvar como? Ele te oferece a opção de salvar o documento e aí você pode manipular qual formato de extensão, qual o formato de arquivo que você quer salvar esse documento. Salvar como modelo, definir que esse documento que você acabou de digitar se transforme em um modelo que possa ser utilizado posteriormente. Salvar uma cópia, você pode salvar o documento, está trabalhando com ele, você quer salvar uma cópia dele, você vai salvar uma cópia, de modo que você salva a cópia e o documento que você está manipulando continua sendo o documento principal. Exportar, você pode, é uma coisa que é interessante aqui, gente, você pode exportar um documento, você pode exportar ele para JPEG, para PDF, para XHTML, para o XML, PNG, enfim, ele te oferece essa opção aqui no editor de texto. Ou, se você quer exportar logo para PDF, você encurta esse caminho e clica logo em PDF, ele já vai te dar a telinha de exportação, você não precisa mexer muito nisso aqui, tá? Você pode configurar alguma coisa, colocar uma senha de segurança, enfim, mas você abrindo isso aqui, se você já quiser exportar, você já pode exportar, que ele já cria o PDF para você, tá? Propriedades do documento, nós temos, é comum, como do Word normal, tá, gente? Nós temos assinatura digital, para colocar uma assinatura digital nesse documento, isso aí a gente não vai utilizar, acredito que dificilmente alguém possa utilizar, mas enfim, hoje as assinaturas digitais basicamente começam a sair, por exemplo, com o eCPF, enfim, existem outras formas de assinatura, tem vários tipos de assinatura digital e você pode utilizá-las aqui, tá? Visualizar no navegador o documento que você está digitando, visualizar a página para ver como está ficando o seu documento, tá? Imprimir, configurar a impressora ou sair do LibreOffice, ele sai da suíte completa, tá? No menu editar, nós temos aí a opção desfazer, refazer, repetir e aqui na frente, gente, percebam que ele já mostra, a exemplo de como é no Word também, ele mostra para você o atalho no teclado, tá? Que você pode fazer esse comando funcionar com esse atalho de teclas. Cortar, e aí entendam cortar como o recortar do Word, é a mesma coisa, tá? Você corta um documento, você corta um texto, você corta uma planilha para colar em outro lugar. Copiar, colar especial, que é a forma como você vai colar alguma coisa que você recortou ou alguma coisa que você copiou, né? Selecionar o texto, o modo de seleção, você tem ele, define se você quer por bloco, se você quer padrão. Localizar alguma informação no texto, localizar e substituir, autotexto, se você tem algum banco de dados, se seu texto é linkado a algum banco de dados, enfim.
são bem, nota de rodapé, entrada de índice, ele é bem semelhante, tá, gente? Um menu exibir, que aí você tem aqui, por exemplo, o layout de página, que ele permite você visualizar a régua horizontal e vertical, né? Permitindo que você possa delimitar assim, as margens da página e o texto. O layout de web é a mesma coisa, tá? Ele vai te permitir aí trabalhar com documento no formato de página web. Você pode selecionar, ele já transforma aqui para você a tela e ele te permite criar um documento no formato de página web, tá? Que mais? Deixa eu ver. Régua para você exibir ou tirar as réguas, percebam aqui que ela sumiu. Eu quero exibir elas, eu vou exibir. Mesma coisa, a barra de status ela está ativada. Se eu quiser tirar a barra de status, eu venho aqui, desmarco a barra de status, tá? Barras de ferramentas aí nós temos várias aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa de imagem. De imagem ela cria aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui o desenho que a gente costuma usar muito no Word. Deixa eu localizar aqui. Tá aqui, ó, barra de desenho. Tá aqui a barra de desenho como no do Word. A gente pode manipular essas barras assim manualmente também. Eu posso tirar aqui e fechar, tá? É a mesma coisa do Word, gente, não tem diferença alguma nesse sentido, tá? O menu inserir, nós temos aí a quebra manual, que ela te permite pular de uma página direto para outra. Nós temos essa opção campus, que nessa opção aí vocês podem inserir número de página, data e hora, total de páginas, enfim. Nós temos o caractere especial, que essa opção te permite inserir diversos tipos de símbolos. Enfim, se você quiser trabalhar com algum símbolo no teu documento. Marca de formatação, cabeçalho. E aqui é interessante que, por exemplo, no Word você dá 2 cliques para poder inserir um cabeçalho. Tá vendo aqui? Aqui eu não consigo inserir um cabeçalho. Como é que eu faço isso? Ou eu dou um clique aqui e venho o estilo cabeçalho e insiro, ou eu venho aqui inserir cabeçalho estilo padrão e ele já me permite inserir um cabeçalho aqui, tá? A mesma coisa vale para o rodapé que está logo abaixo, a inserção de um rodapé, questão de indicadores, de referência, de inserção de quadro, inserção de tabela. Aqui é uma coisa interessante, a inserção de figura você pode, no editor de texto do LibreOffice, você pode vir aqui e inserir se você tem a figura no seu computador e escolher essa opção de um arquivo. Ou se você está com essa figura, por exemplo, na sua impressora, você não precisa digitalizar ela primeiro para depois vir aqui e inserir. Você pode digitalizar direto aqui do LibreOffice. Ele é bacana por causa disso, entendeu? Então você pode selecionar a origem, define qual impressora que você quer utilizar para escanear o documento, coloca o documento e digitaliza direto daqui. É bem bacana isso aqui, que é uma funcionalidade que o Word não tem. Filmes e sons para inserir. Algum tipo de objeto que a gente também provavelmente não vai utilizar, enfim. No menu formatação, ou melhor, no menu formatar, nós temos aí mais uma pequena peculiaridade que aí a gente pode explicar para vocês qual é o motivo disso, mas enfim. No Word você tem lá formatar fonte, né? Quando você quer formatar sua fonte. E aqui, caractere é a mesma coisa que fonte, tá, gente? Por que aqui está caractere e no Word é fonte? Eu vou mostrar para vocês logo mais, que é uma questão de tradução. Então, como ele é escrito na sua língua original, que é o inglês, a tradução ela pode ser fonte ou caractere. Então, a Microsoft, ela utiliza esse padrão que você conhece, e o LibreOffice ele adota um padrão mais ao pé da letra, para explicar para vocês. Por exemplo, negrito. Negrito no inglês, ele é bold, se chama bold, né? Para você negritar esse documento no Word, como é que você faria? Você digitaria, só um minuto, você digitaria Ctrl mais B, não é isso? Desculpa, no Word é mais N, né? Ctrl N negrito, N de negrito. O que aqui no LibreOffice faz? É Ctrl B, que aí B vem da palavra em inglês bold, né? Então são poucas diferenças assim nesse aspecto, tá, gente? Elas se dão mais ou menos nesse campo de tradução, de interpretação da palavra original, enfim. Vamos lá, continuando. Formatar, nós temos o parágrafo.
marcadores de numeração, que é para inserir marcadores ou algum tipo de numeração, página de rosto, enfim, alinhamento, essas coisas aqui são bem semelhantes. Nós temos o menu tabela, e você pode inserir tabela. Esse aqui também é uma estrutura eu volto a falar para vocês, é uma estrutura muito semelhante às versões do editor de texto da Microsoft Word anteriores ao Word 2007, tá? Que ele tinha essa estrutura de menus. Hoje mudou um pouco, mas o LibreOffice mantém esse padrão, tá? Nós temos aqui, por exemplo, essa opção selecionar, que antes de se fazer qualquer alteração de tabela que você precisa selecionar, você pode selecionar a tabela, linha, coluna e célula, e aí posicionando o cursor do mouse sobre a linha ou coluna da célula que você deseja selecionar, e usa essa opção aqui de selecionar, tá? Você posiciona o mouse e vem aqui e seleciona tabela, linha, coluna, enfim, te ajuda aqui nesse menu, tá? A questão da autoformatação, autoformatar não está disponível porque nós não temos nenhuma tabela inserida. Nós temos o autoajustar. Autoformatação é para você formatar as tabelas, tá, gente? Então, quando a gente for manipular a tabela, vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer. Bom, acho que é isso aqui. Ferramentas ortografia, a questão das janelas a gente já conhece, um pouco da ajuda. A gente vai fazer um exercício agora de criar um novo documento. E para isso a gente pode fazer duas coisas, né? Vir aqui em novo documento do texto, ou Ctrl N no teclado, e ele já criou aqui, ó, sem título 2, ele já cria automaticamente o sem título 1, ele já cria automaticamente um novo documento. Essas são as duas opções. Para salvar, a gente pode salvar, e aí eu gosto de chamar a atenção, tá? Na aula vocês viram, ou verão, né? A questão dos formatos de arquivo criados pelo LibreOffice, e aí vocês precisam se atentar, se vocês utilizarem LibreOffice, para quando for criar algum arquivo que for mandar para alguém que usa o Word, você precisa salvar ele em formato compatível, né? Então, vamos lá, salvar esse documento aqui, fazer um teste aqui rapidinho. Eu não vou salvar não, só vou chegar até a etapa de salvamento, salvar como. Olha lá, coloco aqui documento teste, escolho o lugar onde eu quero salvar o documento, vou colocar na área de trabalho aqui mesmo. E aí percebam que o tipo do documento padrão do LibreOffice é esse documento de texto ODF. ODT, né? Então, o que é isso aqui? Open Document Format, formato de texto, formato de documento aberto, mais ou menos isso, né? Esse é o padrão. Se você quer salvar alguma coisa para que ele fique disponível para você trabalhar com o Word desse mesmo documento, você vem aqui e escolhe o formato. Se vocês perceberem aqui, ó, ele cria até o DocX do Word, 2007, 2010, ele te permite salvar desse formato. Eu, particularmente, costumo usar muito ele .doc, tá? Porque é mais simples, a questão da tecnologia utilizada para a criação do arquivo, ela é mais simples. Então eu uso o doc e geralmente clico em salvar, o nosso documento vai ser salvo da forma como nós queremos que seja, né? Bom, depois que você fez esse salvamento, o que a gente costuma fazer muito com o Word, né? Você está trabalhando com um documento, digitando alguma coisa, e aí geralmente você aperta Ctrl B, que lá no Word é para salvar, aqui no LibreOffice é o negrito, lembra que eu falei agora há pouco? Então, o similar do Ctrl B aí do Word, que é para salvar no LibreOffice, é Ctrl S, né? Ctrl Save. Então, para salvar um documento que você está trabalhando com ele e você quer salvar pelo teclado, você dá Ctrl S para poder salvar esse documento em tempo de execução, né? Então aqui é o Ctrl S, um atalhozinho de teclado bacana, e eu queria pedir para vocês olharem depois o caderno da disciplina, que lá também tem um quadro muito interessante de atalhos que você pode utilizar do teclado, tá? Para abrir o documento é simples, deixa eu salvar esse aqui só para... Novo não, gente. Salvar, vou salvar ele aqui. Tutorial, vou salvar ele no padrão dele mesmo. Para eu salvar, tá aqui, ó, tutorial. Para eu abrir é simples, eu posso dar 2 cliques nele aqui, ele já vai abrir, ou então ir aqui, arquivo, abrir, localizar o meu arquivo. Cadê ele? Tá aqui. Seleciono e clico em abrir, ele vai abrir para mim normal, tá? Tem um texto bacana aqui que eu quero imprimir, eu quero verificar, olhar a página, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui na barra de ferramentas essa opção, visualizar página, ele já vem aqui direto, ou eu posso aqui arquivo,
visualizar página, ou ainda eu posso vir Ctrl, Shift, O, que é o atalhozinho de teclas que ele mostra aqui pra mim, gente, ó. Ctrl, Shift, O, tá? Então eu posso fazer isso aqui também, para poder visualizar a página aí. Bom, na sequência a gente vai falar um pouco agora sobre a questão da impressão do documento. Uma vez que você tem o documento digitado e quer imprimir, o procedimento é o mesmo, tá, gente? Você vai vir em arquivo, imprimir, escolher a impressora que você quer imprimir. Percebam que a tela é bem parecida também com a do Word, tá? Aqui você pode fazer a formatação do documento, por exemplo, opções. Você tem, você quer trabalhar, imprimir alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho alguma impressora aqui. Não vou ter nenhuma impressora. Seleciona a impressora, vai em propriedade, você pode colocar no modo econômico de impressão. Enfim, acho que isso aqui é bacana da gente olhar, tá? Bom, a questão da formatação da página, né? Acho que é uma coisa bacana da gente tocar com vocês também, porque para quem for usar aí, precisa conhecer um pouco esse procedimento no LibreOffice, no Writer, o editor de texto do LibreOffice aí, ele tem uma peculiaridade que eu acho que é bem bacana. Então a gente vai formatar esse texto aqui para a gente ver como é que faz essa formatação, de uma maneira bem simples, tá? Então a gente começa um pouco fazendo a questão da formatação da página. A gente vem aqui formatar, página, vai abrir essa tela pra gente. Então aí vocês vão ter a guia organizador, guia página, guia plano de fundo. Vamos lá. A guia organizador, ela basicamente define o estilo da página, né? A guia da página, ela vai te permitir aí alterar as margens, a questão do tamanho da folha, enfim. O plano de fundo me permite colocar uma cor nesse plano de fundo. O cabeçalho é o cabeçalho do documento, as informações do cabeçalho, de rodapé a mesma coisa, as bordas da página, se eu quiser que apareça a borda, se eu não quiser, enfim, colunas, para eu colocar essa página em colunas. E aí ele me mostra aqui desse lado como eu posso fazer, se eu posso manipular essas colunas da maneira que eu quiser. E nota de rodapé é a guia que me fornece essa opção para colocar nota de rodapé ao documento, tá? Bom, ainda nessa questão de formatação, a gente vai fazer agora a formatação de caractere, que é a mesma de fonte lá do Word. Aqui você tem a primeira guia fonte, efeitos da fonte, posição, hiperlink e plano de fundo da fonte, tá? Então nós temos a fonte, várias fontes para você escolher, a questão do estilo da fonte, o tamanho da fonte, o idioma que está essa fonte a gente pode escolher aqui também. O estilo da fonte, aí você tem ele automático, essa questão de sobrelinha, negrito, pontilhado, enfim. É basicamente a mesma coisa lá do Word, tá? Continuando a questão da formatação, vamos aqui para parágrafo agora. No parágrafo, a gente tem essas guias aqui, capitulares, bordas, plano de fundo também do parágrafo, recuo e espaçamento, que você pode colocar a questão do espaçamento antes do texto, depois do texto, primeira linha, o espaçamento acima do parágrafo, abaixo do parágrafo, tá? E aí você manipula conforme você deseja, tá? Conforme você vai aplicando aqui, gente, perceba que o gráficozinho aqui vai mostrando para você a mudança dessa funcionalidade que você está aplicando. Deixa eu colocar 10 aqui de uma vez. Aí ele já muda automaticamente, ele já aumentou o espaçamento aqui para mostrar para você que antes do parágrafo vai ter um espaçamento, tá? E assim sucessivamente, eu posso colocar depois do parágrafo o espaçamento entre linhas. Eu tenho aqui nessa caixinha, entre linhas, está escrito, não tem erro, tá? É muito simples fazer essa formatação. Nós temos a questão do alinhamento, direita, centralizado, justificado, e percebam que aqui o gráfico vai mostrando, a animaçãozinha vai mostrando para mim a dinâmica, vai mostrando conforme eu escolho a opção, né? O fluxo de texto, ele te permite trabalhar essa questão de quebra de texto, opções de não dividir parágrafo, de manter com o próximo parágrafo, essas opções todas aqui, para quem está trabalhando com texto de um documento com bastante texto, ele te ajuda muito para poder organizar e distribuir esse seu texto aí no documento que você está criando, tá? Então, basicamente auxilia nesse sentido. E a questão do plano de fundo, para todos eles, tanto para parágrafo quanto para fonte, ele te permite manipular aí a questão do sombreamento
do texto, tá? E aí você, aqui do lado ele te mostra a cor e você aplica conforme for a sua vontade, aí, o seu desejo de trabalhar com isso. Essa guia, eu acho que essa guia Capitulares, eu queria falar só sobre ela rapidinho, coisa rápida. Ela é interessante porque nela você pode personalizar o primeiro caractere do texto. Então, não sei se alguém já viu aí esses textos de jornal, em que a primeira letra dele é grandona e aí o texto começa do lado. Então, é para vocês saberem que é nessa opção de Capitulares aqui que a gente faz isso no LibreOffice, tá? Ele te permite fazer isso aqui. A gente vai fazer agora a inserção de uma tabela. Então vamos lá, deixa eu apagar esse texto. Tabela, inserir uma tabela. A gente define aqui, sei lá, 3, 4 colunas. Vou colocar 8 linhas. Aí eu vou clicar em auto-formatar e aqui ele me mostra alguns formatos de tabela que possam me interessar aí para eu inserir, tá, gente? Eu vou usar um exemplo, essa aqui, vermelho e tal. Vou usar ela como exemplo para a gente fazer. A partir do momento que eu insiro, pronto, a formatação que eu escolhi, ela aparece para mim aqui para eu manipular a informação que eu quero colocar dela de acordo com o meu interesse, aí, com a minha intenção, tá? Eu vou passar aqui para baixo, vamos fazer a inserção. Deixa eu ver, acho que questão de gráfico é interessante vocês saberem também. Vamos fazer a inserção de gráfico, né? Acho que dá pra gente conhecer um pouco. Então vamos lá. Selecionar a tabela. Se essa tabela tivesse informação, é porque aqui a gente não vai ter condição de fazer isso, né? Podia fazer aqui, então vamos lá. Seleciona a tabela, a gente clica no menu inserir aqui, tá? Escolhe a opção objeto aqui embaixo, gente. E aí aqui a gente escolhe, ó, gráfico, tá? A partir do momento que eu escolho o gráfico, aparece o menu do gráfico para eu manipular conforme o meu interesse. Eu escolho o gráfico que eu quero escolher, enfim. Eu vou em próximo, ele define aqui a posição o intervalo dos dados que eu quero criar, né? Aqui eu manipulo o nome da coluna, o intervalo do dado, eu defino o intervalo para o nome, a questão da categoria, o título, um subtítulo para esse gráfico, os eixos, o que cada eixo é, enfim. Concluir, o nosso gráfico não vai ter nada aqui por causa disso, tá, gente? A nossa tabela, ela está vazia, mas ao passo que a gente tem informação nessa tabela, esse gráfico, ele automaticamente vai criar para a gente as oscilações aí visuais para que a gente possa, como a gente criou o gráfico a partir de uma tabela vazia, o nosso gráfico também fica vazio. Mas aí, conforme eu for inserindo os números aqui, ó, se vocês olharem aí, meu gráfico lá automaticamente é alimentado, tá? Porque ele busca, para ele fazer a criação das barras aqui, ele busca as informações na tabela. Então, como a gente tinha criado com a tabela vazia, bom, eu reforço a importância de vocês utilizarem aí, gente. Não esqueçam, por favor, de ler o caderno da disciplina, que lá tem mais explicação, tá? Na carta de navegação de vocês, tem um link, aliás, junto com o material da aula, tem um link que é a ajuda online do LibreOffice, tá? Então, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão encontrar a solução lá, nesse site que é mantido pela própria organização. Então, eles criaram isso já prevendo essa necessidade de quem tivesse o interesse aí de migrar para a ferramenta deles, para o LibreOffice, então, para poder auxiliar isso aí. A gente vai fazer agora um exercício de inserção de uma figura, que eu acho que não vai ter, deixa eu ver aqui, vamos lá, inserir, menu inserir, tá? Aqui embaixo, figura, vamos ver de um arquivo aqui, alguma coisa, vamos localizar alguma imagem aqui. Pode ser uma dessa aqui mesmo. Abrir, seleciono uma delas, abrir. Automaticamente a imagem vem cá para o documento. Vamos ver como é que está ficando esse documento? Visualizar página, ó. Pronto, tá ali. Ele já me mostra em 2 páginas o gráfico, a tabela que eu inseri e a figura que eu acabo de inserir também, tá? Eu vou diminuir um pouco essa figura, que ela está muito grande. Então, seleciono aqui no cantinho, pronto. Agora ela está na mesma página
Vamos ver aqui novamente, visualizar página. Está na mesma página que o gráfico e mesma página que a tabela, tá? É muito simples, vocês viram aí, não tem diferença. Bom, vamos lá. Acho que aqui a questão da figura, acho que é uma coisa interessante da gente mostrar também, que é, por exemplo, você tratar essa figura com textos. Deixa eu digitar alguma coisa aqui. Rapidamente, para a gente não perder tempo. Tentar passar para vocês o máximo possível de informação aí do editor de texto. Bacana. Primeiro, eu quero esse texto aqui, vamos lá, formatar, caractere, é parágrafo, tá? Formatar parágrafo. Eu tenho aqui capitulares, eu defino que eu quero exibir a capitular e dou um OK. A primeira letra, se vocês perceberam aqui, já está, fica maiúsculo, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero formatar essa figura para que ela fique do lado desse texto que eu acabo de digitar, tá? Como é que eu faço isso? Bom, botão direito em cima da figura, imagem. Aqui na imagem eu defino a localização dela. Ó, a formatação dessa figura, ela me traz esses guias aqui, tá? Tipo, opções, quebra automática, hiperlink, imagem, cortar, bordas, plano de fundo e macro. A funcionalidade que eu estou procurando aqui, que eu quero mostrar para vocês, ela está aqui em quebra automática. O que eu quero fazer? Eu quero que o meu texto fique nesse formato aqui, gente, ó. Ele fique do lado e o texto fique à frente. Eu seleciono o formato, dou um OK. O que eu faço? A hora que eu arrastar a figura para cima do texto, ele organiza o texto como eu defini lá que ele deveria organizar, tá? Então é uma dica legal para vocês que querem aprender, querem manusear e mudar para essa ferramenta, fazer textos, enfim, com cara de jornal, com caráter de documento de notícia, enfim, é bem bacana essa ferramenta. A questão da tabulação, deixa eu fazer novamente um exercício. Eu vou copiar esse texto aqui, eu quero usar ele aqui embaixo, certo? Vou apagar aqui o capitular dele, não me interessa. Eu tenho que tirar a formatação. Vamos lá. Parágrafo, capitular, eu tiro, exibir, não quero mais. Bacana, tirei. O que eu quero fazer com esse texto aqui agora? Eu quero aplicar nele a questão da tabulação. Bom, a tabulação é uma forma aí que nos permite trabalhar com espaços no editor de texto, tá? Basta a gente acessar ela e aplicar conforme o nosso desejo. Então, para a gente mexer com a tabulação, a gente vai em formatar, parágrafo, tá? Nós temos aqui a questão das tabulações aqui, nós temos a questão do alinhamento, que eu acho que é uma coisa interessante que pode ser utilizada também. A gente vai utilizar, gente, a tabulação, vamos lá para a tabulação. Vamos criar uma tabulação aqui. Colocar aqui 7. Tabulação de 7 à esquerda. Pronto. Vamos dar um OK. Legal. Se vocês notarem aqui, ó, a minha imagem, ela está mais para o canto aqui do que o meu texto, certo? Então a gente vai aplicar essa tabulação. Vamos lá novamente. Eu quero ela do tipo... deixar à esquerda mesmo. Tá? E aí tá aqui, ó. 7, eu defini 7, né? O meu texto ele tá alinhado com a minha tabela lá em cima, percebam aqui, a figura tá um pouquinho, tá extrapolando um pouquinho a margem. Deixa eu colocar lá junto para que vocês percebam a diferença. Como é que funciona essa minha tabulação? Eu seleciono o meu texto e aqui, ó, quando eu defino a minha tabulação em 7, eu trabalho ela aqui com esse símbolozinho que aparece aqui, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui em 6.
eu posso trabalhar com a questão do meu parágrafo, criar o meu parágrafo aqui, gente, olha só. É só trabalhar aqui na régua direto, eu não preciso nem mexer lá em cima. Eu quero, supondo, colocar um texto, tipo esses textos recuados, de capa de dissertação, de TCC de graduação, de mestrado, enfim. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o texto, deixa eu arrumar minha régua aqui. Ao invés de eu clicar no botãozinho de cima, eu clico no de baixo, ó, e arrasto. Ele já mostra para mim o texto aqui, ó. Agora eu quero justificar esse texto. Como é que eu faço isso? Formatar. Desculpa, parágrafo, formatar, parágrafo, alinhamento, digo que quero ele justificado. Pronto, meu texto está justificado aqui dentro desse espaço que eu defini para ele, tá? É uma das opções da questão de tabulação aí, para quem for trabalhar com esse editor de texto. A gente vai fazer agora um exercício rapidinho de inserção de marcadores e numeração, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu definir que isso aqui é um parágrafo. E vou definir que isso aqui é outro parágrafo. Por que isso? Porque eu seleciono tudo que for parágrafo aqui, gente, vai ficar com marcador e numeração, tá? O marcador ou a numeração que eu defini aqui. Eu seleciono esse texto. Vou em formatar, menu formatar, marcadores e numeração e defino aqui um marcador e uma numeração que eu queira. Então, supondo que eu queira colocar um marcador de bolinha mesmo. No OK, parte do texto que eu defini como parágrafo, percebam só, eles ficaram com a bolinha. E por que esse texto está aqui? Porque ele está com aquela tabulação de 7 centímetros que eu coloquei, tá? Então eu posso tirar essa tabulação mexendo aqui. Olha lá, lembra do símbolozinho da régua? Está aqui, ó. Então eu posso simplesmente fazer isso, selecionando aqui, ó, clique em cima dele e diminuo essa tabulação aí do texto, para que vocês possam visualizar melhor esse texto em tópicos, tá? Reduzir aqui, pronto. Está aqui o meu texto com tabulação, com marcadores, né? Bom, eu não quero marcadores, eu quero numeração. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono esse texto, formatar, marcadores e numeração, vou aqui no tipo de numeração. Bom, eu quero uma numeração do tipo algarismo romano, supondo. Está aqui. Eu seleciono e dou um OK. Ele automaticamente aplica para mim. Olha aqui, 1, 2 e 3. Não quero de algarismo romano, eu quero de numeração normal. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, formatar, marcadores e numeração e defino o tipo de numeração que eu quero aplicar para que esse texto fique organizado em números, tá? Em tópicos. Pronto, está aqui. Defini que os meus tópicos seriam de numeração e trabalho esses tópicos aqui. Ah, mas agora eu não quero esse texto recuado aqui. Eu quero ele perto da margem normal. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, venho aqui em cima, pego a minha reguinha e trago de volta para o lugar de origem onde ela estava e meu texto vem todo para a margem esquerda do documento, tá? Bom, é isso. Agora a gente vai fazer um pouco de exercício de cabeçalho e rodapé. Vamos lá. Eu vou replicar esse texto aqui para que a gente fique com 2 páginas, tá? E percebam que ele pega a numeração sequencial, né? Ele segue com a numeração. Bom, eu tenho 2 páginas. Agora eu quero colocar um cabeçalho. Eu vou aqui em inserir, cabeçalho, estilo padrão. Ele já tinha, né, gente? Então a gente vai novamente inserir, cabeçalho, estilo padrão. Pronto. Já tenho ali o meu cursor piscando na área de cabeçalho. Então o que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar aqui Instituto Federal de Rondônia, Profuncionário, Informática Básica. Pronto.
todos os meus documentos, todas as páginas desse meu documento irão aparecer com esse cabeçalho, tá? Deixa eu exibir a barra de ferramentas. Desculpa. De formatação. Pronto. Agora eu seleciono esse botão aqui para centralizar o meu texto. Lembra que eu criei uma segunda página? Vamos ver lá na segunda página como é que tá. Tá lá, ó. Instituto Federal de Rondônia, Pró Funcionário Informática Básica, tá? Vamos ver como é que tá ficando o nosso documento. Olha lá, ele já está pegando uma certa identidade profissional, já está uma coisa mais, né? Bom, agora eu tenho um documento aí que eu estou trabalhando com ele com mais de 100 páginas. Como é que eu faço para numerar essas páginas, né? A gente vai fazer essa numeração lá no rodapé, tá? Então a gente vai baixar aqui o documento, inserir, rodapé, estilo padrão. Pronto, agora o meu cursor está disponível aqui no rodapé e aqui a gente vai inserir a numeração de página, tá, gente? Só que eu quero colocar essa numeração de página do lado direito. Como é que eu faço isso? Bom, inserir, lembra que no item campos eu tenho data, eu tenho hora, eu tenho número de página. Vamos fazer uma coisa bonitinha? Eu vou inserir uma tabela aqui. Essa tabela ela vai ter 3 colunas e uma linha, simples, tá? Pronto, tá lá no rodapé. Para que isso? Aqui no final eu digo a página. Clico lá na última coluna da tabela, vou inserir campo número de página. Certo? Bacana, tá lá o número da página. Depois desse número de página eu insiro uma barra e quero colocar o total de páginas. Então vamos lá, inserir campo total de páginas, de modo que eu saiba quando eu estiver nesse aqui que eu estou na primeira página de um documento com 2 páginas. Está lá, ó, primeira página de um documento com 2. Na segunda página, eu estou na segunda página do documento com 2 páginas. Fica bacana de ver assim, né? Agora eu quero colocar a data aqui. A data eu quero colocar desse lado da tabela, né? Na primeira coluna, desse lado aqui centralizado, alinhado à margem do documento. Então eu vou lá, cliquei ali na tabela, inserir campo data. Pronto, ele já puxa a data automaticamente, de modo que se eu abrir esse documento amanhã, a página que vai estar aparecendo, a data que vai estar aparecendo vai ser a data de amanhã, tá? Automaticamente ele atualiza essa data de acordo com a data do sistema para mim, tá, gente? Por isso que é importante vocês deixarem sempre o relógio do sistema atualizado. E por fim, eu coloco aqui nesse documento, aqui no meio, o que é esse documento, né? Eu estou colocando página, estou colocando data e não sei o que é esse documento, então vou colocar aqui. Tutorial de utilização do LibreOffice Writer. E centralizo ele e dou uma formatada nesse texto. Seleciono ele, vou colocar aqui uma letra diferente, vou colocar ele de um tamanho diferente e vou colocar ele de uma cor diferente, tá? Para me alterar a cor aqui na barra de formatação, ó, eu tenho aqui esse desenho cor da fonte, ó. Realçar é cor do plano de fundo. Eu quero mexer na cor da fonte, então eu clico aqui, coloco de vermelho, pronto. Mas vai ficar aparecendo, vamos dar uma olhada na visualização da página, vai ficar aparecendo a coluna, né? Ah, professor, como é que eu faço para tirar isso? Simples, a gente seleciona aqui a tabela, tá? E aí a gente vai vir aqui nessa opção, ó. Cadê? Tá vendo aqui? Botão, aqui é para inserir a tabela, né? Vamos formatar ela aqui. Tabela. Propriedades da tabela. Aqui eu venho na tabela, colunas, linhas, está aqui. Bordas, tá? Na borda eu digo que eu não quero nenhuma borda, então eu seleciono essa opção aqui, ó, sem bordas. Clico, percebam aqui que o desenho já saiu as bordas, ó, antes estava assim. Eu clico aqui, ele tirou. A hora que eu der o OK, a tabela vai aparecer que está lá, gente, aparecendo aqui pra gente. Mas na hora que a gente visualizar a impressão, você vai ver que ela já não está mais. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Pronto, olha lá no rodapé. Os textos estão alinhados corretamente e a tabela não aparece, tá? Então fica uma coisa bacana que dá para você
manipular o documento de modo que, se eu alterar isso aqui, ele não altera a posição nem da data, nem da numeração da página, tá? Isso é bacana para poder tratar documentos, sobretudo no cabeçalho também, tá, gente? É muito interessante a gente fazer esse exercício com tabela, porque geralmente quando a gente trabalha com documentos oficiais, ofício, a gente coloca imagem de um lado e do outro, então para o documento não ficar saindo, essa imagem não ficar saindo do lugar, a gente utiliza uma tabela com 3 colunas, coloca dentro da terceira coluna uma imagem, dentro da primeira coluna uma outra imagem, pronto. Acaba o problema de ficar perdendo formatação, ficar perdendo a questão da organização aí do seu texto. E por fim, a gente vai finalizar aqui mexendo com a galeria de Fontwork aí, que eu acho que é uma coisa que quando eu comecei a mexer com o computador me interessava muito, me chamava muito a atenção, e que aqui ele mantém, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma de mexer. A gente vai ativar aqui a barra do Fontwork, não tem, então vem exibir, barra de ferramentas, Fontwork, ó. A hora que eu clico em Fontwork ele aparece aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? Deixei lá para a segunda página, deixa eu inserir uma terceira página, que aqui eu vou inserir uma quebra manual, tá? Eu digo que eu quero uma quebra de página, ok. Ele foi para a terceira página com uma numeração eu apago. Pronto, agora eu vou inserir um Fontwork aqui. Como é que eu faço? Galeria do Fontwork. Aí eu escolho, vamos escolher esse aqui, ok. Pronto, tá aqui em cima, ó. Deixa eu recortar aqui, cortar, né? Cortar. Ele ficou vamos desfazer aqui, Ctrl Z, Ctrl Z. Ele ficou no cabeçalho. Vamos lá, inserir novamente, Fontwork. Escolhi esse, ok. Pronto, tá aqui. Agora ele saiu fora. Como é que eu faço para alterar esse Fontwork? Eu dou 2 cliques nele, gente, ó. Ele vem aqui no meio, tá aqui, ó. Vou colocar ifro. A hora que eu clicar fora, ele já altera automaticamente para mim, tá? Então aqui eu posso manipular, a hora que eu quiser trabalhar a questão das propriedades desse Fontwork, deixa eu, ó, ele tá com a tabulação aqui ainda, de 7, tá vendo? Vamos puxar aqui. Eu quero agora trabalhar o alinhamento dele, vamos colocar aqui. Eu quero que esse Fontwork fique assim, ó. Não quero, eu quero ele aqui. E assim vai, gente, a gente formata de acordo com a nossa necessidade, tá? Eu posso alinhar esse Fontwork, centralizar, colocar à esquerda, enfim. E posso aumentar o espaçamento entre uma letra e outra, tá? Colocar folgado, ele tá vendo que ele aumenta o espaçamento, eu vou colocar muito folgado. Ele aumenta mais ainda o espaçamento e assim por diante. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse tutorial colabore para desmistificar um pouco o medo que se tem de utilizar esse editor de texto. Ele é muito bacana, ele é muito interessante e ele é seguro como o Word também, tá, gente? Pode colaborar muito e eu acho que o mais interessante ainda, ele é gratuito, ele é free, ele é open source, né? Então, tá aí, fica a dica para vocês. Espero que esse vídeo colabore aí para que vocês possam manusear essa ferramenta no dia a dia de vocês. Obrigado pela participação em mais um vídeo tutorial que a gente fez aqui para vocês. Bom, pessoal, então a gente falou aí com vocês, eu tava agora no chat para dar um retorno para vocês do que a Raquel Vasconcelos pediu sobre o Excel. Como eu tinha falado na aula passada, nós estávamos estudando antes mesmo de vocês apresentarem a demanda, a necessidade de que nós fizéssemos um conteúdo com vocês de Excel. Nós preparamos, vai ser o conteúdo da próxima aula, tá? E respondendo a Ilma pediu aí agora uma orientação de como inserir o número de páginas sem aparecer o número da página na capa. Então eu vou pedir, Ilma, que você tenha paciência, porque hoje nós não teremos tempos aqui online para fazer isso para você, mas eu me comprometo de fazer um videozinho explicativo em casa e aí passo para a coordenação mandar para os polos, tá? Mas basicamente você pode pesquisar e tem alguma coisa a ver com inserção de quebra de seção, tá? A gente falou no vídeo para vocês sobre quebra de página, e aí qual é a diferença? Da primeira página para a segunda, quando você for trabalhar com texto, ao invés de você inserir uma quebra de página, você faz uma quebra de seção. E aí configura o número de paginação para ele aparecer a partir da segunda página, de modo que a primeira não pega o número, tá? Enfim, eu espero que seja possível você
conseguir pesquisar e adiantar alguma coisa para não esperar tanto tempo o meu vídeo, tá? Agora a gente volta com as atividades, gente. Eu não vou apresentar agora, porque o nosso tempo está curto, mas eu vou falar basicamente o seguinte, olha só. Primeira, como se chamou a primeira versão da suíte de aplicativos para escritório, como se chamava a versão da suíte de aplicativos mantida, olha só, pela Sun, tá? Sun Microsystem. A terceira, qual é o nome da empresa que comprou a Sun? Eu falei isso na aula hoje, Microsystem, tá? O que motivou o grupo de desenvolvedores da Oracle a abandonar a empresa e criar o projeto de Document Foundation? E eu vou explicar para vocês na resolução da atividade, como eu já tinha falado também na aula. Qual é o procedimento para salvar um documento criado no LibreOffice Writer? O tutorial mostrou isso para vocês, tá, gente? Como inserir tabela no LibreOffice Writer? Como alterar o tamanho da fonte de texto no LibreOffice Writer? Como inserir uma imagem no LibreOffice Writer, tá? E por fim, aliás, nona questão, né? Como aplicar espaçamento entre linhas no LibreOffice Writer? E as últimas três questões que é: como inserir marcadores de numeração no LibreOffice Writer? Cite uma diferença entre arquivos criados pelo LibreOffice Impress, que é a versão de criação de apresentação no LibreOffice eu mantive, tá? E o Microsoft PowerPoint no que diz respeito ao tamanho, tá, gente? Eu mantive essa questão para exemplificar a exemplo do que eu falei na aula de hoje. E qual é a extensão do arquivo padrão, tá? E aí, antes que nós passemos para o intervalo para que vocês respondam essas questões, é assim. Primeira coisa, a extensão padrão do LibreOffice, ela é padrão do LibreOffice, mas como o tutorial mostrou para vocês, vocês podem salvar nas versões compatíveis com o Word, tá? Segunda questão, alguém me perguntava agora no chat, eu não me recordo quem, se isso precisa estar instalado. E eu volto a falar quando eu falei para vocês na aula do Linux, que tudo praticamente que tem para Linux tem para Windows, tá? O inverso não é verdadeiro, mas tudo que tem para Linux, praticamente tudo que tem para Linux tem para Windows. Então, se vocês quiserem exercitar em casa, vocês procurem LibreOffice na internet para baixar, download e instala. É muito fácil, é intuitivo, vocês mesmos podem fazer isso em casa, tá? Bom, as questões são essas. Agora no retorno a gente volta a falar alguma coisa que porventura surge de dúvida, eu vou estar no chat com vocês. E aí eu explico melhor as questões, tá? Desculpa pela pressa, o pessoal de Costa Marques sobretudo, desculpa pela pressa na leitura que o nosso tempo está correndo. Então aí vocês podem ler a questão com calma e responder elas. E aí no retorno eu esmiuço melhor isso para vocês. Até já. Vamos lá, pessoal, depois de um imprevistozinho aqui, vamos voltar rapidinho. É o seguinte, alguém me perguntava de uma dica da atividade número 11 aí no intervalo, eu acho que foi a Eusimar, não sei se foi a Eusimar. A gente vai falar agora das questões rapidinho, tá? Bom, vamos lá. Primeira questão, gente, enquadro. Como se chamou a primeira versão da suíte de aplicativos para escritório? E aí eu trouxe naquela retrospectivazinha histórica que eu trouxe na lousa para vocês, eu mostrei para vocês a primeira empresa que foi, a primeira suíte que foi desenvolvida, que foi a StarOffice, tá? Bom, a segunda questão diz, como se chamava a versão da suíte de aplicativos mantido pela empresa Sun, tá? E aí eu falei para vocês também, na hora que eu mostrei para vocês o histórico aí da evolução da suíte, que era OpenOffice e o nome depois do StarOffice, né? Bom, a terceira questão trata do seguinte, qual o nome da empresa que comprou a Sun Microsystem, né? Aí a gente tem uma empresa que até hoje é líder de mercado no ramo que ela atua, a Oracle, sobretudo no que diz respeito à base de dados, eles trabalham muito com soluções corporativas nesse aspecto, nesse campo, né? E aí ela comprou, foi a empresa que comprou a Sun Microsystem e passou a ser a mantenedora do OpenOffice, tá? Vamos lá? Bom, 4. O que motivou o grupo de desenvolvedores
e aí eu falei para vocês, tá? Tinha um grupo específico, eles saíram, que motivou os desenvolvedores da Oracle a abandonar a empresa e criar o projeto The Document Foundation. E aí tá a explicação para vocês, tá? E a gente vai fazer a leitura para que vocês acompanhem aí. A desconfiança do grupo oriundo da forma como a empresa Oracle, como a empresa Oracle comprou a Sun, como foi feita essa aquisição, né, como foi feito essa fusão das duas empresas, preocupou esse grupo, que aí eles mediante esse novo cenário, eles perderam um pouco dessa credibilidade e surgiu uma fragilidade aí dos projetos de código aberto na empresa, né? Então, uma vez que existia essa preocupação de haver uma descontinuidade do trabalho da empresa, eles preocupados com isso, eles preferiram sair e criar esse projeto de Document Foundation e manter a suíte de aplicativos open source, tá, gente? Bom, a quinta questão fala o seguinte: qual é o procedimento para salvar um documento criado no LibreOffice Writer, né? E aí eu coloquei aqui, ó, clique no menu Arquivo, que fica em cima na tela aí, tá, gente? E em seguida em salvar como. Pronto. E aí você tem a opção de salvar o arquivo de vocês. Lembrando que nessa tela, gente, vocês podem escolher o formato, a extensão desse arquivo, né? Vocês podem manter no padrão criado pela ferramenta, pela Writer, ou vocês podem ir lá escolher o ponto doc do Word, tá, gente? Bom, a sexta questão diz o seguinte: como inserir tabelas, olha lá, no LibreOffice Writer? Aí eu dei um caminho, tá, gente? Clique no menu Inserir e em seguida em Tabela, tá? Esse é um caminho. Na barra de ferramentas você também tem essa opção de inserir, mas aí eu preferi falar só sobre um formato para não confundir vocês aí com relação a essa funcionalidade, tá? A sétima questão diz o seguinte: como alterar o tamanho da fonte de texto, tá, do texto no LibreOffice Writer? Na barra de formatação, clique em tamanho da fonte e escolha o tamanho desejado. E aí vocês têm lá diversos tamanhos. Gente, se não me falha a memória agora, no LibreOffice ou no Word, eles têm, se não me engano, a numeração vai até 72, eu acho, 72, alguma coisa na casa dos 70 aí. Você pode, por exemplo, colocar 200, 300, simplesmente clicando ali, apagando a numeração e inserindo o número com o teclado do computador. Isso vai transformar a tua fonte gigantesca. Lembrando que isso vai extrapolar um pouco o tamanho do formato da folha que vocês vão estar usando no editor de texto, mas vocês podem configurar depois, dependendo do tipo de impressão que vai ser feita, tá? A oitava questão diz o seguinte: como inserir uma imagem no LibreOffice Writer, né? E aí a gente tem a seguinte resposta: clique no menu Inserir, em seguida aponte o ponteiro. Gente, quando eu coloco aponte o ponteiro do mouse, significa que vocês vão só posicionar, vocês não clicam ainda não, tá? O ponteiro do mouse para figuras. Você pousou o ponteiro do mouse em cima de figuras, ele vai aparecer um outro menuzinho do lado e vai aparecer assim: escolha do computador, tá? E aí do computador ele vai mostrar para vocês uma telinha que vai te permitir escolher de onde esse arquivo vai ser tirado para ser inserido aí no arquivo de vocês, no documento de vocês, tá? A nona questão: como aplicar espaçamento entre linhas no LibreOffice Writer? Com o texto selecionado, lembrem-se, sempre com o texto selecionado, clique no menu Formatar, em seguida em Parágrafo, localize espaçamento entre linhas, tá, gente? Tem lá para vocês. E na janela que abre, vocês escolham o espaçamento desejado, tá? Para vocês colocarem de acordo com o que vocês necessitem aí. A décima questão: como inserir marcadores e numeração no LibreOffice Writer? No menu Formatar, escolha Marcadores e Numeração, tá? E aí escolha o modelo desejado. Uma vez que vocês aplicaram, vocês vão ter aí o formato que vocês escolheram para isso aí, tá? E por fim, para finalizar a aula de hoje, as duas últimas questões, a 11ª diz o seguinte: cite uma diferença entre arquivos criados pelo LibreOffice Impress, e aí falei para vocês que eu deixei do Impress e do PowerPoint para
para falar com vocês aqui a respeito dessa diferença. Qual é a diferença, gente, que tem se mostrado tanto no editor de texto como no criador de apresentação, e vocês vão ver no Excel também. Ele tem uma diferença basicamente dos dois aplicativos. Ele gera, o que eu gosto de falar para vocês e trazer para vocês na aula de hoje é a questão do tamanho que é gerado por esses aplicativos, tá? Geralmente é menor do que os da Microsoft, tá? E a 10ª e última questão: qual é a extensão de arquivo padrão criada pelo LibreOffice Writer? E eu coloquei para vocês aqui a extensão padrão, a ODF, Open Document Format, ou ODT, que é Open Document de Teste, né? Text, alguma coisa assim. Bom, na aula de hoje nós vimos isso, gente, a história do LibreOffice, né? A questão das diferenças entre o LibreOffice Writer e o Microsoft Office Word, e aí eu anularia a palavra diferença e colocaria aqui semelhanças, né? Que eu acho que cabe mais, e aí eu deixei justamente essa palavra diferença para a gente refletir um pouco isso. E o passo a passo do vídeo tutorial que nos permitiu aí conhecer um pouco mais a ferramenta, aprender um pouco mais sobre ela. Bom, é isso. Eu espero que tenha colaborado de alguma forma para o trabalho de vocês aí. A gente finaliza a aula de hoje pedindo que vocês revejam aí a disciplina depois no ambiente de aprendizagem, apresentem as dúvidas de vocês, mandem para a gente no ambiente, a gente vai contribuindo com vocês, colaborando com vocês aqui. Não esqueçam, gente, na próxima aula a gente vai falar com vocês sobre Excel. Por favor, pesquisem os termos e busquem aí aprimorar o conhecimento de vocês através da curiosidade, que com certeza tem surgido muitas aí através das aulas que nós temos ministrado para vocês hoje aqui. É isso, desejo um ótimo feriado a todos vocês, uma feliz Páscoa e até a semana que vem.